Agora 12 horas e 21 minutos, vamos então aí para o Valdir Pazini, manda na câmera 3, Denais, e libera a câmera 3 para o internauta, agradecer todos os internautas lá de Silva Gerbi que nesse momento estão conectadinhos aí com a gente. Vamos lá, tá aí? Valdir Pazini, né, ele que é atualmente vice-prefeito, né, e agora aí o pré-candidato aí pelo grupo lá dele que ele foi escolhido, né. Então vamos aí iniciar com Valdir Pazini. Valdir, primeiramente aí uma boa tarde, obrigado por você ter aceitado aí o nosso convite, tá certo? Lembrando que aqui é uma entrevista para você falar como você conquistou essa vaga aí no seu grupo e não podemos fazer propaganda política, então você não pode falar de propostas, você não pode falar nada que saia fora do intuito da entrevista, que é para falar como você conquistou o seu grupo a ser o pré-candidato deles, tá ok? E você que está aí nesse momento também acompanhando os nossos trabalhos, fique ciente disso. Já vi que tem alguns internautas aí de Silva Gerbi que estão aí fazendo perguntas, são perguntas que ele não pode responder. Ele não pode falar de proposta de governo, nem o que ele vai fazer para melhorar a cidade. Aqui não é uma campanha. Ele é um pré-candidato que vai falar como ele conquistou, tá certo, o grupo dele para ser o pré-candidato, apenas isso. E como que ele está na política e tal. Não é campanha. Então, só para você saber. A Thalia já colocou aqui, ó. O que tem de romântico tem de ligeiro. Tá aí a Thalia respondendo aí o Ezequiel, diz que o que ele tem de romântico ele tem de ligeiro. Aí já precisa saber o que tem de problema entre eles aí. Tá. Mas é isso aí, internauta. Vamos começar aqui com o Valdir Pazini. Valdir, antes de eu começar as perguntas, quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Não, bom dia, Adolfo, bom dia a todos os internautas aí de Conchal, de região, e principalmente lá da minha cidade, Silva Gerbi. Agradecer a Rede JAP pelo convite e estamos aqui à disposição para responder as perguntas dos internautas, se quiserem conhecer um pouquinho melhor da nossa pessoa e para um bate-papo com você, que é esse amigo de longa data aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem, tá aí, vocês ouviram aí, Valdir Pazini. Denais, abre para nós aí as perguntas que eu farei aí, que elas foram formuladas já, e você internauta que está aí, quiser fazer pergunta para ele, você pode. Você não pode fazer pergunta de campanha, qual que é a proposta dele, e como é que foi o governo dele, que ele nem foi prefeito, nem tem como perguntar isso, tá certo? Só para você saber. Ele vai falar sobre o grupo político, então se você tiver alguma dúvida sobre o grupo político dele, aí você pode perguntar, tá ok? Tá lá, Valdir, a primeira pergunta. Qual a sua profissão, idade, casado ou solteiro, quantos filhos e há quanto tempo mora em Silva Gerbi? Bom, eu sou professor da rede pública, já lecionei por 16 anos, né? A minha profissão é biólogo, sou formado em pedagogia também. Hoje eu estou com 45 anos, sou casado, tenho 3 filhos, né? O Vinícius, que é o mais velho, a Milena, que é a do meio, e o Gustavo, que é o mais novo. E eu cheguei em Silva Gerbi, eu tinha 1 ano e meio de idade. Então eu sou nascido no Paraná, mas cheguei muito novinho, né, na Estiva, e então é a cidade que eu escolhi para viver. É a cidade onde eu deixei as minhas raízes, né, se lastrarem por ali. Minha família toda é da cidade, então a gente é um estivense de fato. Cheguei muito novo lá, então eu moro lá na Estiva há 44 anos já. Tá. Qual que é a cidade do Paraná que você veio? Eu sou de uma cidade que ela faz divisa ali com o estado de São Paulo. A última cidade do estado de São Paulo, depois de Avaré, é uma cidadezinha chamada Fartura. E depois você passa do outro lado do rio Itararé, é uma cidadezinha chamada Carlópolis. Eu fui nascido lá, na zona rural dessa cidade, e a minha família, na verdade, é aqui da região. A minha mãe é de Espírito Santo do Pinhal, o meu pai era de Mogi Guaçu. E eles foram para o Paraná para tocar lavoura na época, né? E eu acabei nascendo lá. Mas depois a gente já logo retornou, então eu cheguei muito novinho, cheguei ainda bebê aqui em Estiva. Muito bem, tá aí, internauta, você de Silva Gerbi, já ficou sabendo aí que o Valdir Pazini, né, chegou em Silva Gerbi com 1 ano de idade e veio lá do Paraná. Bom, vamos à segunda pergunta. Você foi eleito por 2 vezes vice-prefeito de Silva Gerbi, em 2008 e 2012, e antes já tinha sido vereador. O que você acha da política brasileira em si, principalmente da política em cidade pequena, onde os grupos partidários são mais aguçados, né? É o caso dele aí. E como é esse corpo a corpo, a todo momento com o eleitor? Tem como você explicar para nós sobre... É muito caloroso esse contato do eleitor com o político em cidade pequena, né? É complicado, né? Com certeza. A cidade pequena, você é conhecido por todo mundo, totalmente diferente de grande metrópole, que as pessoas às vezes nem vê o prefeito, não vê o vereador, não consegue conversar. Em cidade menor, as pessoas sabem onde você mora, encontram com você na rua, é muito mais fácil o contato conosco. Eu, particularmente, como
nunca participei de uma eleição de cidade grande, não sei como funciona, mas eu gosto desse contato com o eleitor, porque você consegue explicar melhor as coisas para as pessoas, não deixa dúvida no ar com relação a algumas dúvidas das pessoas, mas com certeza você fica também um pouco mais exposto de algumas críticas, né? Porque não é tudo que você consegue resolver, não são todos os problemas, mas as pessoas às vezes esperam muito de você e você acaba às vezes recebendo alguma crítica, alguma coisa, por não ter feito determinadas situações que você acabou não resolvendo. Mas, por outro lado, é importante, as pessoas conhecem um pouco mais do seu caráter, conhecem um pouco mais da sua vida pessoal, e isso acaba, eu acho que, ajudando o eleitor na hora da escolha. Ele vai votar mais consciente, porque aí ele vai saber a vida que a pessoa leva também, se ela, a vida regressa da pessoa, se a pessoa pratica alguma religião, se a pessoa tem algum problema da ordem de honestidade, principalmente. Eu acho que o político hoje, ele acaba meio que sendo um espelho, então você precisa ser exemplo, né? Você precisa ter boas atitudes, você precisa ter uma vida familiar boa, né? Você precisa ter uma vida religiosa também boa. Eu acho que todo mundo tem, o político hoje, ele tem que servir de exemplo. E para isso você não pode cometer deslizes, né? E na cidade menor, ainda mais, porque as pessoas estão te olhando a todo momento. Às vezes, eu até comento com as pessoas, eu vou muito nas escolas, que eu fui secretário de educação, já estive muitos anos, e às vezes você faz discurso, você conversa com o funcionário, conversa com os alunos, e para você, às vezes você não repara nisso, mas às vezes uma frase que você fala dentro de uma escola com uma criança, ela guarda muito aquilo. Depois de muitos anos, ela acaba lembrando você daquilo. Então você tem que tomar muito cuidado também com o que você fala, porque às vezes você acaba ou agradando ou não uma criança que às vezes te procura, né? Ontem mesmo eu vi o caso de um senhor que atua no futebol profissional. Foi uma criança cumprimentá-lo na hora que a câmera estava filmando, ele deu a mão para a criança sem nem olhar para a criança. Aí a criança saiu toda triste e tal. Às vezes você não repara nisso, mas a gente tem que ficar atento, porque muitas pessoas às vezes querem um minuto da sua atenção, quer um pouquinho da sua atenção, e na correria às vezes você acaba não dando atenção devida. Então, a cidade pequena, ela é boa por isso, você tem que estar sempre ligado no eleitor, sempre dando atenção, porque na maioria das vezes, Adolfo, elas querem apenas um bate-papo, tirar uma dúvida, alguma coisa assim. Então, esse contato com o eleitor, para mim, é bacana, eu gosto, e eu acho que ajuda também na percepção do eleitor de saber a característica do candidato que ele vai escolher. E tem outro problema, você acabou de falar desse caso da filmagem aí, isso alastra, né? A cidade pequena aí fala pro outro, nossa, vira um forfé, né? Com certeza, a notícia caminha muito mais rápido, né? E as pessoas ficam sabendo de tudo, então tem que tomar muito cuidado, tem que ficar sempre atento, mas eu procuro sempre dar atenção para o eleitor, para as pessoas que me procuram, eu procuro sempre atendê-los da melhor maneira para que a gente possa ter uma boa relação também. É isso aí, Valdir Pazini acabou explicando aí essa relação aí de ser político numa cidade pequena, que é complicado, hein? Nossa, esse contato, esse corpo a corpo com o eleitor é complicado. Você sabe do que eu estou falando. Bom, vamos lá, vamos à terceira. Há cerca de 3 meses entraram em votação na Câmara de Silvagebe as contas de 2012 do prefeito Rafael, que tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E a maioria dos vereadores, encabeçados pelo presidente da Câmara, Tião Trovão, que é seu pré-candidato a vice, votou contra o tribunal e a favor do prefeito. Se você fosse vereador, votaria contra ou a favor do Tribunal de Contas nesse caso, Valdir? O que você faria? Bom, é preciso esclarecer, porque às vezes o vereador ele tem que escolher entre o sim e o não na hora da votação, né? Eu me recordo no meu mandato de vereador, eu passei por uma situação inusitada, onde foi proposta a mudança do nome de um patrimônio público lá da cidade, envolvendo a Igreja Católica, da qual eu faço parte, né? E eu precisei votar contra, porque eu tinha convicção daquilo, não porque eu frequentava a igreja, mas eu precisaria votar a favor. Eu votei contrário porque eu tinha convicção. Eu acho que o vereador, é até importante falar agora aqui para o eleitor, que ele escolha bem o seu candidato, porque nessas horas é que o vereador vai ser importante, votando contra ou a favor de algumas matérias mais polêmicas, mais difíceis, né, juridicamente mais complicadas. Então o vereador precisa ter noção jurídica, o candidato que ele for escolher, o vereador precisa ter conhecimento de projeto de lei e o vereador precisa ter conhecimento de administração pública como um todo, porque ele precisa votar com convicção. E eu
participei de um mandato e a gente percebia que tinha vereador que às vezes tinha muita dificuldade de interpretação de projeto de lei, de pareceres, assim, votava às vezes de acordo com o que o colega ia votar. E eu sempre defendi essa tese de que o vereador tem que votar com a convicção do seu partido, primeiramente, e com a convicção dele analisar o projeto. No caso dessas contas do prefeito Rafael, eu fui analisar e o parecer do tribunal foi contrário, porém não houve dolo na onde foi julgada improcedente, perdão, onde foi dado parecer contrário, não houve dolo, não houve má-fé. Então, nesse caso, eu votaria contra o parecer do tribunal, porque a gente sempre conversa com os prefeitos aí da região, os prefeitos de várias cidades, e qual que é a maior dificuldade hoje? A lei de responsabilidade fiscal, ela engessa um pouco os prefeitos. Está sendo muito difícil ser prefeito hoje, com uma arrecadação caindo, né, por conta dessa crise hoje que está no país, e as leis elas são muito engessadas, então é difícil você cumprir todos os pré-requisitos que o tribunal exige para a aprovação de uma conta. Então eu teria a convicção de votar a favorável ao Tribunal de Contas se houvesse dolo, se houvesse má-fé do prefeito que estava no cargo. Nesse caso do prefeito Rafael foi um erro técnico de contabilidade que a gente analisou nas contas e eu votaria contra o parecer do tribunal porque eu percebi que não houve má-fé. Então a minha convicção seria essa nesse caso. Tá, resumindo, você acha que os vereadores fizeram certo? Você acha que os vereadores, ao irem contra o tribunal, inclusive o Rafael chegou a fazer defesa, e mesmo na defesa dele levou bomba. Então você acha que os vereadores fizeram certo? Quer dizer, se você fosse vereador, você também votaria contra o tribunal, é isso? Nesse caso, analisando o parecer do tribunal, não houve dolo. Então, se não houve dolo, não houve má-fé, eu votaria contra o parecer do tribunal. Porque em várias oportunidades nós verificamos que os auditores, às vezes, eles deixam de auditar alguns documentos da prefeitura, eles não fazem uma auditoria completa. Acaba faltando itens, acaba faltando critério para ele fazer o laudo final dele. Agora, a gente percebe também que nas auditorias, elas são assim bastante rígidas. Então, vou dar um exemplo aqui rápido. O valor gasto na educação, que tem que ser no mínimo de 25%, de repente o prefeito coloca um item nesses 25%, o auditor ele interpreta, aí é a convicção dele, que aquele valor não deveria ser da educação, deveria ser da cultura, um exemplo. E ele não atinge os 25% da educação e ele dá um parecer contrário já nas contas todas do prefeito. É por isso que eu falo de convicção. Se o prefeito gastou um valor na educação que ele achou que não era, mas se você, por convicção, entendeu que aquele recurso foi gasto na educação, melhorou a educação da cidade, aí não houve dolo, foi um erro técnico de contabilidade. Entendi. Então vamos lá, vamos aí para a quarta pergunta. Como previsto, as contas de 2014 também foram rejeitadas pelo tribunal. Você acha que, por conta do companheirismo, pela proteção apresentada pelo grupo do prefeito Rafael a favor dos escândalos sexuais envolvendo o Tião Trovão, que é seu vice aí em sua chapa, as contas de novo serão aprovadas pela Câmara, contrariando o tribunal? A moralidade e a decência? Você acha que vai acontecer tudo de novo contra a moralidade e tal? Porque, para mim, na minha opinião, como jornalista, é importante, internauta, que você saiba, que eu bato nessa... Eu sou da seguinte opinião. O Valdir Pazini é um político, ele tem um grupo político, eu sou um jornalista. Eu bato a seguinte tecla, eu acho que a partir do momento que o cara é prefeito, ele tem que saber o que ele faz, ele tem um corpo jurídico. Então, se ele comete um erro técnico, ele tem que ser condenado. Para mim, essa é a minha opinião. Tá certo? Agora, eu respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião como jornalista. Então, para mim, quando uma Câmara de Vereadores, ou um vereador, ou os vereadores, eles aprovam as contas que foram rejeitadas pelo tribunal, para mim isso é imoral, é indecente. Então, estou perguntando para eles, se as contas de 2014, né, você acha que vai acontecer do mesmo jeito? Você acha que elas vão ser aprovadas de novo? Principalmente por conta que o presidente da Câmara, o Tião Trovão, está envolvido com escândalo sexual envolvendo aí adolescente? Bom, primeiro a gente tem que separar, que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Como eu disse no início, eu acho que o vereador ele tem que ter convicção daquilo que... as contas de 2014, eu não sei qual foi o apontamento que ele deu nas contas de 2014. Eu imagino, pelo que eu participo da administração, que deva ter sido também algum erro de contabilidade, algum número que não chegou no mínimo constitucional. A Câmara vai ter que parecer do tribunal e verificar, votando da mesma forma que eu coloquei anteriormente. Precisa ter convicção de que o prefeito não praticou nenhum ato com dolo.
que ele não agiu de má fé. Porque, veja bem, antigamente, o Tribunal de Contas ele dava o parecer favorável ou contrário às contas e simplesmente ia para a Justiça Comum, não passava pelo Legislativo. O Tribunal condenava ou não o prefeito e se encerrava. Hoje vem para a Câmara Municipal que precisa de um segundo colegiado para estar votando se essas contas foram rejeitadas por motivo com dolo ou não. Então, a lei ela é muito rígida realmente, o auditor do Tribunal de Contas é muito rígido também. E lembrando aqui que os prefeitos anteriores da estiva, eles não conseguiam aprovar nem um ano as contas deles. Mas aí era por problemas muito maiores, né? Tinha envolvimento com corrupção, desvio de verba, não recolhimento de encargos trabalhistas. Era uma situação um pouco complicada. Eu passei, quando fui vereador, por uma situação dessa, de aprovação ou não de relatório de tribunal, e eu tive a convicção também de votar com o tribunal, porque eu entendi que naquele momento houve dolo e má-fé do gestor, que era o prefeito da época. Então eu acho que a Câmara precisa avaliar o parecer do Tribunal das Contas de 2014. Preciso que eles tenham, eu imagino que eles vão ter convicção, e nessa hora você não pode olhar a bandeira política, eu entendo assim, mas você tem que ter uma convicção de votar favorável ou contra. E isso falando da oposição também. Não é simplesmente porque o vereador é da oposição que ele vai votar sim com o parecer do tribunal. Aí o vereador precisa saber analisar, interpretar o que está escrito lá e entender se realmente houve má fé ou não, e aí sim decidir o voto dele. Tá ok, então vamos lá, vamos para a quarta eu já falei, Denais, vamos para a quinta pergunta. O Valdir Basile, resumindo, ele acha que se os vereadores tiverem a convicção que tiveram nas contas de 2012, então as contas serão aprovadas, contrariando o Tribunal de Contas de novo, né? Para mim, isso é uma imoralidade, isso é a coisa mais feia do mundo, mas fazer o quê, né? Vamos lá, criou-se um mito popular na região sobre os políticos de Silva Gerbi, que eles comem mortadela e arrotam peru, pelo motivo de aprovarem muitas leis inconstitucionais e pela forma arrogante de se expressarem e agirem, onde fica evidente a proteção a favor de pessoas envolvidas em corrupção, escândalos sexuais, como foi o último caso, e até de contrariar a moralidade, como foram os casos das contas de 2012 do prefeito Rafael e das contas do ex-prefeito Zé Carlos Silva, desarquivadas em 2003 para favorecê-lo na campanha de 2004. Você acha que há fundamento nessa imagem do político de Silva Gerbi que a região enxerga? Você acha que tem fundamento isso? Olha, a Estiva é uma cidade jovem ainda, né? Então os políticos de lá, quem participava da época de Mogi Guaçu já faleceram, não fazem parte do quadro mais. E a gente vem renovando a política da cidade, muitos jovens têm sido candidatos e a gente percebe que também eles vão aprendendo um pouco com a sua atuação no meio político, né? Eu conheço todos os políticos da cidade, não vejo assim arrogância, o que eu vejo é uma disputa acirrada para ganhar ou não a eleição. Existem algumas pessoas que às vezes acabam extrapolando o discurso político democrático e acabam atacando as pessoas, desconstruir a sua imagem, tentando atacar sua família, coisa que eu procuro não fazer, eu não adoto essa não é minha bandeira, né? Vamos dizer assim, que não é o meu perfil de político. Eu prefiro muito mais um embate, prefiro muito mais uma troca de ideias, mas o outro candidato precisa ter algo para trocar também, porque trocar ideia é uma coisa que você dá e recebe, é uma troca. Se outra pessoa não tem nada para trocar, fica um pouco difícil, né? Mas como você colocou nas contas de 2003 do ex-prefeito Zé Carlos Silva, na oportunidade eu era vereador em Estiva, é o que eu comentei agora anteriormente, eu votei favorável ao parecer do tribunal, porque aí sim houve dolo. Houve má fé do gestor, o prefeito da época, onde não se recolhia fundo de garantia dos funcionários, o INSS era descontado da folha de pagamento, porém não era depositado para a Previdência, o plano de saúde, mesma coisa, era descontado da folha do funcionário, não era repassado para a cooperativa, e então não existia os 25%, que é o mínimo constitucional para gastar na educação, eu não me recordo agora, mas ficou abaixo de 20% o valor gasto com educação. E existiam também, nesse ano do ex-prefeito Zé Carlos Silva, um envolvimento muito grande com a corrupção por conta de uma ação civil pública, que o Ministério Público acabou nos envolvidos, Federal de Construção e verba da Prefeitura. Então ficou evidente que não existia forma de se aprovar essas contas. Então é aquilo que eu te falei, é a convicção de que o gestor realmente agiu de má fé. Mas com relação aos políticos, eu não vejo arrogância, mas eu vejo assim um despreparo de alguns,
em atacar a imagem, a família e a parte pessoal das pessoas. Eu acredito que a democracia, essa troca de ideias democráticas, de projetos que você pensa para a cidade, o que você espera, o que você tem na sua cabeça para pôr em prática e melhorar a vida das pessoas, é uma discussão muito bacana, mas não pode baixar o nível. Então, eu vejo assim, um despreparo em alguns candidatos apenas. Eu formulei essa pergunta, internauta, só para esclarecer você. Por quê? Tem um fato que acontece na Câmara Municipal de Silva Gerve que é bem doido, cara. Você vai pagar pau porque eu vou falar. Eu consegui, com esse trabalho, esses 17 anos aqui na região, eu mexi com a forma do pessoal realizar esse trabalho na Câmara Municipal de Engenheiro e de Conchal. Estiva, é duro mexer lá. Pode acreditar o que eu vou te falar. Os vereadores de Silva Gerve, a Câmara Municipal de Silva Gerve, ainda consegue, sabe o quê? Rejeitar requerimento. Você acredita nisso? Você acredita que tem vereador lá que consegue votar contra requerimento? O requerimento é a única ferramenta que o vereador tem a seu favor, é a única. E tem vereador que consegue votar contra a única ferramenta que ele tem. Então, quando eu disse aí da arrogância, o Valdir falou bem do despreparo, que também tem fundamento, se enquadra muito bem, é por conta disso. Além das várias leis que foram aprovadas pela Câmara Municipal, que são inconstitucionais. Eu falo e garanto, eu posso pegar a lei, você pode mandar para ver se... de cada 10 leis que a Câmara Municipal de Silva Gerve aprova, no mínimo a metade é inconstitucional. Então, muita arrogância, muito despreparo, né? Então, o que eu acho? Eu acho que a Conchal acabou. Conchal hoje entra requerimento lá, o nego pergunta, eu quero saber a cor da calcinha da primeira-dama, eu quero saber se a primeira-dama fez depilação a semana passada. Aprovado. Ninguém nem dá bola, ninguém nem olha. O requerimento fala assim, não quer nem saber quem está fazendo. Porque a única ferramenta do vereador tem que ser respeitado. Inclusive, já tem vereador aqui na Câmara de Silva Gerve que já está entrando com um projeto para que requerimento, para mudar o regimento interno, para mudar lá que não precisa aprovar requerimento, porque requerimento não precisa de aprovação, cara. Requerimento é pedido de informação, é obrigado o poder público a fornecer a informação. Então tá aí, a engenharia também acabou, entra qualquer requerimento lá, nem dá bola, nem liga. E em Silva Gerve, por incrível que pareça, os vereadores ainda conseguem rejeitar requerimento, pode acreditar. É mentira ou é verdade, Valdir? Então, fazer uma colocação. O requerimento, ele é realmente uma das ferramentas mais importantes e quase únicas que o vereador tem para fazer o trabalho de investigação. Aí volta naquela questão do despreparo. Tem vereador que não estuda para assumir o cargo, para assumir o mandato. Então ele começa a usar o requerimento de forma política, para atacar uma pessoa, a vida pessoal. De repente eles vão fazer requerimento para perguntar se é verdade que o cara deu um cheque sem fundo. Então eu acho que o requerimento ele tem que ter critério. Agora, com questão a votar o requerimento ou não, eu acho que seria obrigatório. Eu concordo com o regimento interno de voto, porque o requerimento, a Câmara Municipal, ela é o único órgão da cidade onde todos os partidos estão representados. E é ali o local mais indicado para se discutir os problemas da cidade. Então, o requerimento sem critério, ele acaba causando transtorno na prefeitura também. Porque você tem que tirar cópia de um monte de documentos, você tem que perder tempo levantando os antigos para você fazer o levantamento da pergunta que o vereador fez, apenas para ir na tribuna depois e fazer o discurso. Então, esse critério do requerimento é que eu acho que eu defendo que tem que ser estudado, mas que tem que ser aprovado a maioria deles, eu concordo também, porque ele é o vereador. O que acontece? A gente... Um segundo só, Valdir, o seu microfone está com problema? Pega o vermelho aí embaixo para mim, Denais, fazendo um favor. Está aqui. O que acontece, então? O requerimento, ele precisa ter o certo critério para que ele não cause transtorno para a administração também, que ele traga resultado para o trabalho do vereador. O que eu percebo hoje? A maioria dos candidatos, que às vezes se coloca como candidato para o legislativo, ele falha nessa questão de saber qual que é a sua função. Eu ando pela cidade, eu vejo vereador falando que vai construir hospital, ainda vejo até hoje vereador falando que vai colocar determinado projeto dentro da prefeitura, resolver alguns problemas que, na verdade, é competência só do Poder Executivo. Então, o que eu defendo? Precisaria
Precisaria uma capacitação melhor também do candidato, para que quando ele leve a proposta para o eleitor, ele também sem querer, ele acaba mentindo para o eleitor, né? Por falta de conhecimento, ele acaba mentindo, porque se a cidade tem um determinado problema para ser resolvido, o vereador acha que ele pode subir no trator e roçar o terreno da esquina. O vereador acha, por exemplo, que ele pode manter negócios com a prefeitura. O vereador acha que o mandato dele pode trazer vantagem financeira para ele. Então o vereador tem que entender que o papel fundamental e principal, e que é constitucionalmente aprovado do vereador, é fiscalizar o prefeito, através de requerimento, que é o que você acabou de falar, e ajudar o prefeito a administrar através de indicações onde tem algum problema que o executivo venha resolver. E ele pode também propor leis e fazer que essas leis sejam cumpridas. Esse é o papel do vereador. Além disso, tudo vai ser inconstitucional. Por isso que algumas leis do passado estão tendo que ser revistas, né? Porque elas acabaram sendo inconstitucional, porque elas ferem a separação dos poderes. O legislativo acaba entrando na função do executivo por falta de preparo. Aí a Câmara às vezes não quer discutir esse assunto para não se transformar em discussão política, porque o vereador é do partido tal, o outro é do partido tal, acaba aprovando a lei para ficar um movimento ali de harmonia, e a lei acaba sendo inconstitucional. E isso causa transtorno para a prefeitura também, porque depois de aprovada, o prefeito pode vetar. Se o prefeito não vetar, um outro prefeito entra com ação direta de inconstitucionalidade, isso gera custo para o município de uma lei que está em vigor que não deveria estar. Então, você disse aí, no caso dos requerimentos, o problema aí de muito requerimento e atrapalhar a administração pública. O que a Câmara Municipal de Conchal, e juntamente com a Câmara de Engenheiro, que eles fizeram? Cada vereador pode entrar com 2 requerimentos por sessão. Eles controlaram os requerimentos. Ninguém dá bola para requerimento, mas também controlaram. Agora, referente ao requerimento, quando você fala, o cara quer saber se o prefeito deu cheque sem fundo. Isso é problema particular, não precisa responder. Ele tem que responder sobre o trabalho dele como prefeito. Então, se o cara entrar lá, como eu acabei de falar, quer saber a cor da calcinha da primeira-dama, passa. Agora, ele não é obrigado a responder, isso ele não precisa responder. Então, azar do vereador que fez a pergunta. Então existem sim as ferramentas para que o executivo também possa controlar. Eu acho que eu sou a favor e penso assim, eu acho que o requerimento é a única ferramenta que tem e jamais poderia ser votado contra. É a minha forma de pensar. Né? Bom, juridicamente, o requerimento aprovado, ele é obrigado a ser respondido, viu? Não, depende, não. Depende da esfera dele, não. Não é bem assim, não. Ele, a partir que o plenário aprovou, o prefeito tem 15 dias para responder. Ele é respondido assim, não. Mas então, é isso que eu quero dizer. Você tem que dar uma resposta. Não, qualquer resposta, vai ter que responder. Dá um exemplo. Quero saber a cor da calcinha da primeira-dama. Então, o prefeito vai mandar lá para ele. Então, de acordo com a lei tal, não sei o que tal, não posso responder isso por conta disso, mas respondeu. Ele não está dizendo que a cor da calcinha da primeira-dama é branca. Não, ele está dizendo que ele não pode responder aquilo, ele está protegido. É isso que exato. É isso que eu quero dizer. Você acaba atrapalhando a administração, perdendo um tempo a responder uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Mas faz parte, Valdir. Isso faz parte do jogo, faz parte da administração, por isso que tem oposição. Exato. Faz parte. Acho que o requerimento faz parte de qualquer jogo, tem que fazer mesmo. Sim, mas... Eu tô com um problema com o Ministério Público aqui, agora o promotor arriou aí, né? Tá. Mas eu bati firme nele, porque ele não queria protocolar uma denúncia. Ele é obrigado a aceitar o protocolo, mas obrigado a aceitar. Fechou o tempo eu com ele, acabou, né? Tal, ele aceitou, acatou, tá na dele já. Tal, mas não pode. Protocolo e requerimento, não tem jeito, filho. Protocolo você é obrigado a aceitar, você é obrigado a protocolar, e requerimento é o seguinte, não tem nem que ser votado, passa batido. Agora, como você falou, controla a quantidade de requerimento por vereador. 2 requerimentos por sessão. A qualidade do requerimento é importante também, porque não tem como você fazer isso, ninguém pode fazer isso. É por isso que se discute. No direito de expressão, né, cara? Então, mas é por isso que se discute dentro da Câmara o requerimento. As indicações não são discutidas, né? São feitas e encaminhadas. Os requerimentos são discutidos exatamente por conta disso. Principalmente em período eleitoral, acaba você usando o requerimento como palanque eleitoral. Então tem que ter esse critério apenas. Mas eu acho também que tem que ser aprovado e o prefeito vai responder, até porque se ele não tiver nada a esconder, não tem problema nenhum. Eu acompanhei o seu trabalho como vereador, que você foi uma oposição ferrenha lá do Zé Carlos Silva. Eu acompanhei. Opa, deixa eu desligar aqui. Acompanhei e percebi que você entrava com os requerimentos pesados. Você entrava com muito requerimento pesado. Então, eu acho que é questão de visão, de posição.
O que você acabou de falar dos requerimentos que prejudicam, que atrapalham a administração, porque você hoje é a situação. Porque na época você virou um inferno em cima do Zé Carlos Silva, e o pessoal do Zé Carlos Silva pensava igualzinho de você. Ah, o Valdir está atrapalhando essa administração, fica enchendo de requerimento aqui. Então eu acho que isso é um ângulo, a questão de visão. Como você hoje é a situação, você acha que o requerimento, de acordo com o requerimento, é para encher o saco. Mas você encheu muito o saco também, você foi oposição. Então quer dizer, é questão de visão, né? Não, aí eu discordo. Os meus requerimentos, eles eram todos investigatórios. Tanto é que os meus requerimentos eram perguntando o porquê não recolhi o FGTS do funcionário. O meu requerimento era perguntando por que não se atingiu os 25% constitucional da educação. É aquela questão do critério, né? Embora todos eles foram rejeitados, porque eles não queriam ser investigados na época. Não é questão de perder tempo, não. O meu requerimento, eles teriam... Não, eu estou falando questão de visão. Não estou falando da qualidade do seu requerimento. Sim, sim. Não, se você perguntasse para o Zé Carlos Silva na época, o que você acha dos requerimentos do Valdir Paz? Ah, você vai encher o saco para me atrapalhar. A visão que você acabou de falar que você tem dos requerimentos da oposição hoje contra a sua administração. Eu acho que é questão de posição, só isso. Não, deixa eu me explicar melhor, então. A questão do requerimento, que eu falei que às vezes ele não tem qualidade investigatória... É a questão do requerimento que pergunta coisas vazias, que não vai levar o vereador a nada. Então ele não está fazendo o papel dele de investigar a administração e está fazendo a administração perder tempo de ter que tirar cópia de um monte de coisa para ele. Agora, se ele fizer um requerimento que realmente tem um problema dentro da administração, que está sendo feito de forma errada, dinheiro mal investido, um dinheiro de convênio, por exemplo, que não foi aplicado, eu acho que é norma de ser aprovado. É isso que eu estou querendo dizer. Não são todos os requerimentos que atrapalham, mas tem uns que não levam a lugar nenhum. Agora, se o vereador fizer um requerimento apontando, investigando um problema grave que tem dentro da administração, ele está fazendo a função dele e está tentando corrigir o erro do prefeito. Essa é a minha posição. Então, mas aí, o que você está fazendo? Você está, na minha opinião, tá? Você está atropelando o direito do vereador e o direito constitucional dele. Porque você está fazendo o quê? Você quer averiguar um vereador, na minha opinião, eu acho que jamais, ninguém na face da terra, ninguém tem o poder de averiguar a qualidade do requerimento. Se você é vereador, você está para fiscalizar a prefeitura. Se o seu colega, o seu amigo vereador fez um requerimento, é usado do prefeito, é problema do prefeito. Porque se for pensar como você, está pensando não como vereador, está pensando como alguém lá do executivo. E não pode, eu acho que executivo, legislativo e legislativo. É minha forma de pensar. Bom, resumindo, você acha que alguns requerimentos têm que ser rejeitados, é isso? Se ele não for um requerimento que realmente faça a função do requerimento, que é um documento que tem uma função, o requerimento. Ele não pode ser político, né? Eu, por exemplo, receberia os requerimentos de bom grado. Né? É uma pena que às vezes o vereador perde o tempo dele fazendo perguntas vazias. Ele poderia aproveitar melhor o tempo fazendo perguntas interessantes, de estar investigando e fazendo o papel dele de vereador. Resumindo, falando isso. Se ele tiver convicção e conhecimento do que ele está fazendo, os requerimentos dele vão ser todos bacanas. Então, mas isso é uma utopia. Porque você fala qualidade de vereador, não tem. O que você está querendo é um exagero, né? Mas tá bom, vai. Vamos lá, vamos para a sexta pergunta. É claro, notório e evidente que houve uma briga acirrada entre você e o vereador Saulinho Cabeleireiro para disputarem quem seria o candidato a prefeito do grupo. Saulinho chegou a dar entrevista aqui, afirmando que era o preferido do grupo, mas que você ainda estava no páreo. Como você conseguiu convencer o grupo que seu nome é o mais apropriado para encabeçar a chapa? Como você conseguiu essa façanha? Bom, o Saulo é um amigo querido de longa data, né? O Saulo mora na Estiva desde que, e eu falei que eu moro também, a gente é amigo desde a infância, então é uma pessoa muito querida. E eu sou um defensor da democracia. Eu acho que dentro de um grupo político, principalmente o nosso, que é um grupo grande, nós somos em 13 partidos, existem sempre outras pessoas que também têm interesse em disputar. Se a disputa for sadia, eu acho que for leal, eu acho que ela é válida, né? Então eu vi a entrevista do Saulo aqui, como ele se colocou como pré-candidato do partido dele, mas ele mesmo disse que eu também colocaria meu nome, se fosse aprovado ele estaria junto, apoiando. E era recíproco da minha parte isso também. Eu percebo que um grupo grande de pessoas, essa não é a primeira eleição que houve disputa interna. Na eleição anterior houve uma disputa interna, na primeira vez do prefeito Rafael houve disputa interna, a gente vê hoje para candidato a prefeito de São Paulo houve uma disputa interna, principalmente dentro do PSDB, né? Então eu acho até bom, porque o partido mostra que tem pessoas de qualidade também para estar assumindo os mandatos. Agora a disputa interna ela é um pouquinho acirrada mesmo, porque são vários partidos, várias cabeças. O que eu fiz para ser escolhido?
Eu me coloquei na minha posição, eu tinha vários partidos da minha base, que sempre me apoiaram também. Eu tenho hoje na Câmara 2 vereadores eleitos do meu partido, que me dão uma base também de sustentação muito boa. E nós fomos conversando com os demais presidentes de partido que talvez entendessem que eu não seria o nome naquela ocasião. E conversando, fomos colocando da minha experiência que eu tenho da administração pública, que eu estou já há 20 anos aí, e eu vim me preparando para esse momento também. Então eu já fui vereador, fui secretário de vários departamentos lá da educação, por exemplo, eu trabalhei 12 anos como secretário de educação, sou o vereador, a minha votação de vereador é recorde até hoje na estiva, e eu sou vice-prefeito reeleito. Então essa experiência que eu trago também para a minha candidatura acabou convencendo os demais presidentes que eu seria uma boa escolha, né? Então houve disputa interna, houve, mas muito leal, muito saudável. Então tá aí o Valdir Pazini explicando aí como que ele conquistou aí, né, os outros partidos. Teve uma eleição, uma convenção, e ele faturou aí, ele é o pré-candidato lá, né, pelo grupo dele, e tá aí o Saulinho deu a entrevista, falou que estava realmente disputando com o Valdir, e o Valdir levou a melhor. Bom, vamos lá, a 7ª pergunta. Você tem 2 grandes problemas pela frente perante o eleitor. Primeiro, seu vice, Tião Trovão, atual presidente da Câmara, está envolvido em escândalo sexual com adolescente. Caso esse que está sendo investigado pela polícia, como você pretende desvincular seu nome disso tudo? O que você vai fazer? Qual que é a mágica? Bom, a questão pessoal que a gente conversou agora no início da entrevista, eu acho que é uma coisa que fica em segundo plano, né? Eu prefiro olhar, por exemplo, o Tião é um vereador muito querido na cidade, é um vereador atuante, eu percebo nas reuniões que a gente participa, todo mundo fala muito bem dele, de um vereador que sempre busca resolver o problema das pessoas, né? A questão de ter o nome dele envolvido nessa problemática, eu acredito que a justiça deve investigar, e é lógico que nós temos a nossa convicção de que isso não existiu, não é verdadeiro, a gente espera o arquivamento desse processo. Mas é um companheiro que eu confio, que vai caminhar ao meu lado durante a campanha, e eu não tenho dúvida que a gente vai fazer um belo trabalho. Foi um vereador que a esposa dele já foi eleita, ele já foi eleito, quer dizer que ele tem uma base eleitoral boa na cidade também, e chegou a ser presidente da Câmara porque é um político articulado. Então eu confio nas pessoas que o meu grupo aponta também. Por isso que a disputa dentro do grupo ela foi leal, né? Porque você não pode falar, eu não quero o A, nem o B, nem o C, eu quero só o D e o E. Eu acho que todo mundo que põe o nome, ele tem a chance de participar, e dentro do grupo ele foi o escolhido, e eu abracei com toda a convicção de que a gente vai fazer uma bela campanha. Tá aí, ó, voltando de novo ao que eu disse já hoje sobre a política de Silva Gerbi. O pessoal lá consegue rejeitar requerimento, o pessoal lá consegue votar contra o Tribunal de Contas, e o pessoal consegue lá colocar um cargo importante, candidato a vice, ou um cara que está envolvido com escândalo sexual com adolescente. Então o Silva Gerbi tem uma política diferente. Você vê que Conchal, Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira, se tiver um candidato lá, um político envolvido com escândalo sexual, cara, tá morto. Não é, pode se conseguir candidato a vereador. E Silva Gerbi já é diferente. Você vê que o Paulinho acabou de falar, que tem certeza que ele é inocente, tal. Mas perante a população, as coisas não funcionam desta forma. A população automaticamente condena. Eu já falei lá atrás, o Valdir Pazini, com certeza vai ser arquivado. Não porque ele é inocente, vai ser arquivado porque o crime que ele cometeu é banal. Não é nada extraordinário, é mais moral do que penal. Então, realmente vai ser arquivado. Não tenho dúvida sobre isso, mas não porque ele é inocente. Vai ser arquivado porque é um crime banal, só por isso. Então, o que acontece? Então, você percebe que Silva Gerbi é diferente. Há uma diferenciação muito grande na política, né? Acabei de falar. Então, é duro isso aí. Mas, segundo o Valdir Pazini, isso não vai atrapalhar em nada. Vamos lá, o segundo problema. O prefeito Rafael matou sua segunda gestão por conta de sua péssima administração, onde sua rejeição atingiu o pico mais alto de todos os prefeitos que já passaram por Silva Gerbi. Como você pretende desvincular isso da sua imagem, já que você é vice-prefeito? Bom, só fazendo um adendo aqui da pergunta anterior, se você me permite, eu já participo da vida pública da estiva já fazem 20 anos, né? Eu participei de muitas eleições e eu vi muitas coisas acontecerem no meio político. Vi coisas boas, vi coisas ruins, e hoje eu tenho uma casca, né? A gente costuma dizer, eu tenho uma casca, uma armadura que me protege de
Por exemplo, tem uma ou duas pessoas que ficam o dia todo na rede social falando mal de uma pessoa ou de outra, atacando sua família, seu filho, o seu papagaio, eles falam mal de tudo que aparecer pela frente. Isso não me atinge nunca, porque eu estou acostumado com isso e a minha experiência hoje já me permite olhar com outro olhar para a política da cidade. Eu prefiro me preocupar com os problemas que tem que resolver da estiva do que com o descontentamento de um ou dois que fica falando mal de você porque de repente não teve espaço para colocar em prática os planos que ele deveria ter, às vezes, né, pessoais. Eu acredito que o candidato envolvido em corrupção é muito pior. É muito pior, porque o candidato que já passou pela administração, já mostrou que ele é corrupto, ele vai ser corrupto sempre. O meu pai já ensinava isso para mim, que se você roubar uma agulha de uma pessoa, você vai achar facilidade em roubar 2, 3, e depois essas 3 já não vai fazer mais, não vão ser suficientes, você vai querer roubar 4, 5. Então eu tenho um princípio religioso muito forte, eu sou um cristão praticante, e eu prego muita honestidade na minha pessoa. Eu procuro não fazer nada errado porque eu quero deixar um legado e um aprendizado para os meus filhos. Eu sempre comento com os meus filhos em casa, até quando nós ganhamos a eleição para vice-prefeito, a primeira coisa que eu fiz foi chamá-los em casa e dizer o seguinte: vocês não mudem as suas amizades, vocês não são mais nem melhores do que ninguém. A política ela apenas passa pela nossa vida. E se você quer ter a tranquilidade de deitar no seu travesseiro e dormir com a cabeça tranquila, não tenha justiça mordendo seus calcanhares. Eu tenho pena hoje de muitas pessoas envolvidas na política da estiva que têm a justiça mordendo seus calcanhares dioturnamente. Eu, graças a Deus, eu tenho a tranquilidade de chegar na minha casa, abraçar meus filhos, a minha esposa, deitar e dormir tranquilo de que eu tive a minha tarefa cumprida. Em 20 anos de carreira, jamais estar envolvido em nenhum caso de corrupção. Eu acho que a corrupção é o que mais mancha a imagem do candidato. Tá bom, então vamos lá. Com relação... Referente ao Rafael. Desculpa, com relação à pergunta do Rafael. Eu entendo que o Rafael fez 2 mandatos distintos, né? O primeiro mandato muito bom e o segundo mandato com um pouco mais de dificuldade. Mas nos 2 mandatos ele teve dificuldade. Primeiro mandato nós assumimos uma prefeitura com uma dívida astronômica de mais de 11 milhões de reais numa cidade de 10 mil habitantes. É uma coisa inconcebível, né? Do ponto de vista administrativo, em 4 anos você conseguir quebrar uma cidade igual aconteceu com Estiva. Nós precisamos parcelar fundo de garantia, INSS, nós tínhamos 3 folhas de pagamento sem pagar dos funcionários quando nós entramos na administração, tínhamos um 13º, 3 meses de cesta básica, tínhamos dívida com plano de saúde, energia elétrica, fornecedores, enfim. Era muito difícil de saber o caminho para onde você ia começar a administrar. Mas a gente tem contato muito bom com os políticos da região, muitos deputados nos ajudaram, encaminhando verba. Até no começo era difícil você receber, porque você não tinha certidão negativa de débito, você não tinha acesso aos convênios dos deputados. Aí depois, no final, a gente conseguiu fazer os parcelamentos e tal, e a gente conseguiu esse documento e começou a chegar um pouco mais de recurso na cidade. Então a gente, na verdade, Adolfo, a gente vem fazendo uma administração com uma receita e 2 despesas. Porque, por exemplo, chega no final do mês, a gente paga a folha de pagamento dos funcionários, recolhemos o FGTS, o INSS, o plano de saúde e pagamos os parcelamentos da administração anterior, que pesa os nossos ombros até hoje. Então você, no segundo mandato, por que prejudicou um pouco mais? Porque além de toda essa dívida que você tem que vir pagando, ainda nós entramos nessa recessão que está todo o país aí. Nós tivemos uma queda de arrecadação de 35% do que a Estiva está acostumada a arrecadar, e isso não é uma coisa só nossa, não é regional, ela é nacional. A gente percebe grandes empresas quebrando hoje. Mogi Guaçu, por exemplo, tem 2 empresas, uma já fechou, uma outra que está prestes a fechar. Muito difícil administrar hoje, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, que tem alguns critérios, e aprovando as contas, principalmente, com recursos tão escassos como está agora. Então, eu entendo que o governo do Rafael foi um governo que fez muitas obras na cidade, embora teve que vir destinando parte do orçamento dele para pagamento de dívidas anteriores. Então, eu entendo essa dificuldade dele. Mas eu entendo também que foi feito muitas obras. No nosso mandato, por exemplo, no mandato do Rafael, ele construiu 3 creches. E a Estiva fazia muitos anos que não tinha uma creche. Hoje nós temos uma demanda grande por creche lá ainda, e a gente está tentando amenizar. De repente a parte política ficou um pouco comprometida. Eu até entendo que o Rafael, às vezes na parte política, ele acabou escorregando. Mas entendo também que não é fácil você liderar um grupo tão grande de vereadores, tão grande de pessoas, de partidos,
concentrado numa pessoa só, que é o prefeito, você acaba uma hora ou outra cometendo alguns deslizes, né? Mas eu avalio como um governo bom, satisfatório. Dentro da história da Estiva, desses 24 anos de emancipação, eu entendo que foi um bom governo, que a cidade progrediu, avançou, perante as dificuldades todas que tivemos, mas eu acredito que a gente tem uma nota 7,5, 8. Resumindo, você acha que essa rejeição que tem hoje o governo do Rafael não afeta em nada a sua imagem como candidato lá, a pré-candidato? Olha, nacionalmente falando, quem fica no poder por muito tempo acaba tendo um desgaste natural. Natural, Sim, porque você acaba não atendendo os anseios de alguns, existem os descontentes. Partido político, às vezes... Tá normal, tá? Oi, desculpa. Tá normal. O partido político que estava na sua base, às vezes acaba deixando de estar na sua base, outros que não estavam vêm. Existe essa troca que a democracia prevê, né? Então você acaba ganhando apoio, perdendo apoio, dependendo da situação da administração. Então o desgaste, para quem está já há 2 mandatos, ele é natural, eu percebo. Mas eu costumo dizer o seguinte, a Estiva é uma cidade muito conservadora, de famílias tradicionais, sabe? Até comentei isso com você outro dia. E as pessoas, elas têm um pouco de medo da novidade, do novo. E a questão da corrupção é uma coisa que assusta as pessoas, porque Brasília hoje você vê notícia todo dia de escândalos gigantescos, né, de cifras que a gente nem imaginava. Hoje falar em desvio de bilhões de reais é uma coisa que assusta um pouco. Então o pessoal, por outro lado, conhece a gente já de longa data. Como eu falei no início, eu moro a vida toda na Estiva, eu tenho a minha vida toda lá, e graças a Deus a gente nunca teve envolvimento com nada errado. Então nós temos também a confiança da população. Então eu acredito que conversando, falando, quando for o momento oportuno da campanha política, a gente vai ter a oportunidade de estar trocando ideias, discutindo com a população o que nós pretendemos, quais são nossas ideias. Eu acredito que isso tudo vai acabar se assentando também. Tá aí, internauta, o Valdir Pazini esclareceu aí que o problema aí dos escândalos sexuais envolvendo aí o vice na chapa dele, que é o presidente da Câmara lá de Silvagem, né? O Tião Trovão, e também aí a rejeição da administração do prefeito Rafael não vão interferir aí na sua campanha, né? Aí ele fala que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, também tem a questão, que é a última pergunta, referente a um processo que você respondeu, né, referente de um concurso público, de quando você foi diretor de educação lá de Silvagem. O que aconteceu com esse processo? Você foi condenado, foi absolvido, foi arquivado? Qual foi o fim desse processo? Então, esse processo a gente acabou respondendo, porque você é intimado, você tem que responder. Mas é uma denúncia anônima e ele tinha cunho totalmente político na época, a gente entendia isso, mas você tem que esclarecer para a justiça o que realmente aconteceu. Então nós respondemos, fizemos lá as nossas argumentações e nós fomos absolvidos por unanimidade. Uma pergunta só, pois você não. não foi condenado em primeira instância? Em primeira instância aconteceu 2 situações. Na primeira vez eu fui absolvido. Depois o processo foi para o TJ em São Paulo. Isso mesmo, E lá o juiz entendeu que eu não tive direito de defesa. Mesmo ganhando aqui, ele entendeu que eu não tive direito de defesa. Então voltou novamente para a primeira instância, onde nós tivemos que fazer a nossa defesa, que eles nem deram tempo da gente se defender, o promotor da época mandou embora o processo sem... Entendeu? Aí depois nós tivemos um parecer contrário e, juridicamente falando, a decisão foi reformada no Tribunal de Justiça pelos desembargadores e nós fomos absolvidos e eles entenderam que não havia prova nenhuma do que estava sendo acusado, né? Então é o que eu costumo dizer para você, se a gente está acostumado a fazer a coisa certa, a gente não tem que temer nem mesmo a justiça, né? Mas foi tudo esclarecido. Agora a única coisa que me deixou assim um pouco... me causou uma estranheza foi que uma época o grupo de oposição soltou um jornalístico na cidade dizendo que eu estava inelegível, né? E não existia ainda uma decisão final. E eu sempre afirmava para meus eleitores que eu não teria problema nenhum, porque eu ainda tinha que fazer a minha defesa, tinha todo um rito, né, processual a ser cumprido. Então o processo foi extinto, foi arquivado, nós demonstramos que não houve nada de errado e eu tenho a minha vida normal. Hoje eu sou um candidato que registra a minha candidatura agora no período eleitoral que a legislação permite, sem problema nenhum. Então isso foi mais uma, digamos assim, uma denúncia anônima. Eu sempre vejo que ela acaba sendo meio que uma armação, né?
Eu acho que a denúncia ela tem que ser feita e assinada embaixo. A pessoa que quer denunciar, acha que tem alguma coisa errada, ela tem todo o direito. Mas ela tem também o dever de colocar o nome, o RG embaixo, assinar e dizer, eu estou investigando porque eu acho que está errado. A denúncia anônima perde um pouco da credibilidade, né? Mas, como eu disse, já passei por tanta coisa na vida, nesses 20 anos de carreira política, que esse tipo de coisa não me abala mais, sabe? Então, eu só vou discutir com pessoas que realmente dão a cara. Então, hoje em dia está muito na moda criar fake, personagens fictícios na internet para ficar atacando. Isso a gente não vai responder porque a gente não sabe para quem está respondendo. A partir do momento que o cidadão realmente tiver coragem de vir, de reivindicar, né, a posição dele, ou colocar uma posição dele, eu entendo, acho que é democrático e nós vamos discutir e responder à altura, sim. Muito bem, tá aí, internauta, o Valdir Pazini acabou de responder, esclarecer para você, referente ao processo aí que ele respondeu, ele foi absolvido. Denais, como é que tá o áudio aí? Peguei um outro microfone aí, tá bom? Tá perfeito, né? Peraí, deixa eu ligar aqui para você falar comigo. E aí, pode falar agora. E aí, tudo bem? Hã? Então tá. Meio ruim, né? Valdir Pazini, eu vou lhe trocar a pilha desse outro microfone enquanto isso dá as considerações finais. Eu vou ali rapidão. Mete bala, Valdir, fica à vontade. Maravilha. Adolfo, queria te agradecer mais uma vez aí pelo convite, pela oportunidade da gente estar podendo aí falar sobre política, né? Que eu sempre falo para as pessoas que falar de política hoje é sempre muito difícil, né? Por conta dos escândalos envolvendo o nosso país. Ser político hoje é muito difícil, né? Não é uma tarefa fácil. Então, mas assim, é uma coisa que eu sinto prazer em fazer, uma coisa que eu gosto muito de fazer política, é o que eu acho que eu nasci para isso, está no DNA. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. O político ele tem que ser político, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes falar, vou entrar para a política. Eu acho que não é isso. Você vê alguns artistas, às vezes, sendo candidato a Senado, a deputado federal, e às vezes ele não tem o feeling do político mesmo, ele usa apenas a fama e o nome dele para se eleger. Ele vai acabar somando menos ainda para o parlamento do que um deputado que às vezes é mais político, mais articulado. Mas todos têm a oportunidade de ser candidato. Então é uma coisa que eu gosto de fazer e a gente poderia ficar o dia todo batendo papo aqui, que eu estaria tranquilamente falando, que é uma coisa que eu gosto, me agrada bastante e eu acho que eu nasci para isso, então me dá muito prazer. Então agradecer à Rede JAP de Comunicação pela oportunidade, a você, Adolfo, pelo convite. E dizer que nós estamos à disposição também, depois do período eleitoral, se for acontecer debates, alguma coisa que eu acho muito interessante também, porque a democracia impera nesses casos, para que os candidatos possam estar colocando suas propostas, seus projetos, suas ideias. Aproveitar que você está falando em debate, são 2 debates que estão marcados aí para o Estiva Gerb. E eu já vou fazer o convite para você aqui. Você está convidado, são 2 debates, você vai confirmar a presença? Está confirmado, venho com o maior prazer. Venho com o maior prazer, porque eu acho que a campanha esse ano é um pouco mais curta, né? Caiu para 45 dias, então talvez você não consiga levar suas ideias para todas as pessoas apenas no corpo a corpo. A rede social é importante, então eu acho que o debate é uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando para estar levando para as pessoas o que a gente pensa, quais as nossas ideias, né, para melhorar a cidade. Então eu quero confirmar que nas 2 oportunidades que você for fazer o debate, a minha presença já está confirmada. Tá, antes de você finalizar, Denais, vamos dar uma olhadinha aí no Facebook, tem um pessoal querendo fazer pergunta para ele, deixa eu mesclar aí, joga aí pro Facebook, vê qual que é o pessoal, Denais. Vamos lá, abre aí no Facebook, vê o Heitor Dutra, vamos ver o que ele está perguntando aí, deixa eu levantar aqui um pouquinho, aí, deixa eu ver aqui, Heitor Dutra, clica nele em cima, Denais, clica nele, Denais, aí, vamos lá. Aí sobe um pouquinho. Aí. O que aconteceu com você, Denais? Vamos lá, para aí. Bom dia, não aguardo o programa. Como podem ter a coragem de dizer que a chapa chama de... Ô, Heitor, quem mais a outra? Cadê as 200 casas, o distrito industrial, os empregos, esportes, e pior, promessas do que? Adolfo, a imagem está saindo horrível. Ele falou que a imagem não está boa. Então é o seu celular que não está bom. Nem no celular está boa. Qualidade ruim, não é a internet. Eu acho que é a internet, Heitor. Está reclamando da internet. O que mais? Vamos ver. Como o Valdir pode usar o slogan a convenção
deles, para aí, não tinha muito público e tal, não tem nada a ver, porque não escolheram o Saulo Cabeleireiro de vice, não tem nada a ver, e porque as contas de 2014 foram rejeitadas, não tem nada a ver, e aí a lei de transparência, como funciona a cidade. Bom, Heitor, é o seguinte, cara, todas as perguntas, todas as questões aí sua, ele não pode responder, porque são questões aí que envolvem aí o problema político com a justiça eleitoral. Ele não tem nada a ver com as contas rejeitadas, ele é vice-prefeito, tá certo? Eu vou dar um exemplo, se as contas forem rejeitadas pela Câmara Municipal, quem vai ficar inelegível é o prefeito e não o vice. Só para você saber, ele é vice, ele não é prefeito. Outra coisa, de todas as perguntas que você fez ali, a única que tem fundamento é referente à imagem. Denais, como é que está a qualidade da imagem aí? Faz favor. Lá, falou que está perfeita, está muito boa a qualidade da imagem, está perfeita, deve ser a sua internet aí que está com problema. Bom, mas, então, Heitor, voltando ao assunto de quantos, pouca gente que tinha na convenção, isso não tem nada a ver com a conversa aqui, porque que o Saulinho não é vice dele, não tem nada a ver, se eu perguntei para ele, né, porque o grupo escolheu ele explicou que foi uma briga acirrada entre ele e o Saulinho, tá certo? Então, são perguntas, e outra, o vice, só para você saber, Heitor, quando o grupo escolhe um vice, o vice é como o parente. Não tem como você escolher quem vai ser seu tio, quem vai ser seu primo. E o vice é igual. Não é o Valdir Pazini que escolheu o Tião Trovão de vice. Não é o Valdir Pazini que tinha decidido que o Saulinho seria o vice dele. É o grupo. E o grupo decidiu que seria o Tião Trovão. Eu nem perguntei isso para ele, mas só para esclarecer, Valdir, é isso. Escolher vice numa chapa é que nem parente? Responde para mim. Não, a escolha do vice é como a escolha do prefeito. Você faz a convenção exatamente para a escolha do Mas é você que escolhe o vice? Não, é um grupo todo político dos 13 partidos que compõem a nossa chapa que fazem a indicação dos nomes. Você que escolheu os seus tios, os seus primos? Não, né? É questão de DNA, né? Então. Mas foi boa, a escolha ainda foi boa, eu gosto da minha família. Entendi. Tá falando que ele gosta da família dele, dos tios, dos primos, legal, né? Mas tá aí, Heitor, só para você entender, então não tem nada a ver, cara. Bom, vamos lá, Ricardo Mainetti, ele colocou aqui. Pergunta pro Valdir as 200 casas que prometeram e tal. Então, Ricardo, negócio de campanha, não pode falar aqui. Nós estamos num período aí que a Justiça Eleitoral proíbe. O Valdir não está aqui para fazer campanha política, ele não está para falar aqui de propostas, ele não está aqui para falar das coisas que ele não fez, que ele deixou de fazer, ou ele não é o prefeito e tal. Ele não está aqui para isso, ele está falando sobre o grupo político, como ele conseguiu ser candidato pelo grupo dele, só isso, tá bom? Vamos lá, coloca de novo do Heitor aí. Vamos lá, está aqui o Heitor. Heitor, nem sei o que falar para você, cara. Vamos lá, prazo, alistamento eleitoral e 4 de maio. 20 de maio, prazo final para o TRS informar quais os municípios terão as eleições. Tá, 30 de junho, data a partir da qual é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato sob pena, no caso da escolha de convenção partidária. Como é que é? Volta lá de nós. Vamos lá, vamos ler aqui a lei eleitoral que o Heitor colocou aí, né? Sobre o dia 30, a partir do dia 30 de junho. Data a partir da qual é vedado às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, da multa prevista, tal, e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário, tal. Você não está entendendo, ele só explicou aqui como ele conquistou, e ponto final. A convenção já aconteceu. Para você saber que a partir de 30 de junho, antes da convenção, tá certo? Ele está aqui falando por como que ele chegou, ele não está fazendo campanha política, você está equivocado. Se você acha, Heitor, que ele cometeu algum crime eleitoral, ou que eu cometi algum crime eleitoral, não fizemos campanha nenhuma. Você vai lá, ajuiza esse material na Justiça Eleitoral e a Justiça vai decidir, tá ok? Mas é isso aí. Mais alguém aí, Denais? Vamos lá, mais alguém? Mais ninguém, né? Então tá aí, Valdir, então vamos lá para finalizar aí o que o Heitor, sobre a nossa entrevista e referente àquele salário, que acho que não tem o que falar, porque é sobre campanha. Exatamente, é o que a gente tem dito, né? Aqui nós viemos para um bate-papo para falar de grupo político, de como que a gente chegou, a disputa, o que a gente ocupou de cargo no passado, como que a gente chegou, falei da minha família, falei da minha profissão. Eu acho que às vezes as pessoas acabam confundindo as coisas ou não conseguem interpretar, né? Aquilo que nós falamos no começo sobre o vereador ter convicção, ter conhecimento jurídico das coisas
e fazer perseguição pessoal. Então tem que discernir esse tipo de coisa. É uma pena que às vezes a pessoa tem um pouco de... acaba faltando para a pessoa um pouco de discernimento, acaba faltando às vezes um pouco de intelectualidade, e às vezes a democracia deixa de existir nesses casos porque a ausência de conhecimento, ela causa às vezes conflitos, né? Mas o bate-papo eu acho que foi muito bacana. A gente tem muita coisa boa para discutir, a gente tem muita pergunta boa para a gente poder responder no momento oportuno, que vão ser os debates aqui. E já deixar claro que na época do debate a gente vai estar respondendo a todas as perguntas sem filtro, sem nada. Todas que vierem nós vamos estar respondendo. Eu me recordo que uma época a gente tinha um programa na rádio comunitária e a gente abria para a pergunta da população também, porque eu entendo assim, ninguém é perfeito, né? Mas a gente também não tem medo de responder qualquer questão que seja. Agora, espero que as pessoas estejam prontas para receber a resposta também, porque muitas vezes a gente percebe que eles desconhecem o assunto e querem perguntar. Então que estudem bastante o assunto primeiro para poder fazer uma pergunta bacana, para a gente poder dar uma resposta bacana também. Tá aí, o Valdir Pazini veio aqui exclusivamente para falar sobre como que ele foi escolhido. Teve uma disputa acirrada ele com o Saulinho lá, do grupo político. Eu enfatizei aqui nas perguntas sobre os problemas que possivelmente ele possa ter referente ao problema do vice dele e tal. Mas em nenhum momento ele fez campanha política, em nenhum momento ele fez qualquer promessa. E Heitor, só para você saber, se você acompanha televisão, se acompanha rádio, a todo momento os jornais, TV e rádio estão falando dos pré-candidatos e também falando sobre a disputa e não sobre eleição. Como você mesmo percebeu na Justiça Eleitoral aí, nem a imprensa, a mídia e nem o candidato pode fazer campanha, tá certo? Agora, eu fiz o convite, inclusive para você aí no seu próprio Face, para ver se a sua candidata, aí a Cláudia Botelho, quer vir aqui falar um pouquinho, não de política, não para fazer campanha, falar sobre como ela conquistou também na convenção dela aí, ela é aí a pré-candidata pelo PMDB. Você falou que ela não quer vir, tá certo? Você insistiu, ela não quer vir. Eu tive já, fui comunicado através de uma outra pessoa aí do seu grupo, que a Cláudia Botelho tem medo de vir falar comigo. Eu acho que não tem por que ela ter medo de vir falar comigo, eu não sou nem um bicho, tá certo? Eu fiz as perguntas aqui para o Valdir Pazini, são perguntas fortes, eu sou obrigado a concordar, né? Porque são perguntas assim, difíceis até de responder, porque ele faz parte de um grupo político, né? Mas ele não teve medo. Ele veio aqui e respondeu, como o Saulinho também veio, vários vieram aqui. E tá aí mais uma vez, Heitor, eu vou fazer um convite para a sua candidata, pré-candidata aí, que é a Cláudia Botelho. Tá certo? Para ela deixar de ter medo de mim, e se ela tem coragem de vir aqui falar como que ela foi escolhida para ser a pré-candidata aí do partido dela. As portas estão abertas. A única coisa que não pode é fazer campanha política. O Valdir é um pré-candidato, só veio falar o que aconteceu na convenção. E ponto final. Tá certo? Se você acha que isso é crime, vai lá, procura a Justiça Eleitoral e denuncia. Agora, se você descobrir, se procurar um advogado, ele informar você que isso não é crime, tá tudo legal, o que você faz? Procura a sua candidata, que já se recusou a vir atrás, pede para ela vir aqui para falar um pouquinho, se ela é pré-candidata mesmo, se ela continua convicta disso, se o que foi decidido na convenção ainda está de pé, tá certo? Então fala para ela vir aqui conversar com a gente, tá bom? Eu não respondi, não deixei, não permiti que o Valdir Pazini respondesse qualquer pergunta sua, porque as suas perguntas, sim, elas... no caso aí, iam infringir aí a lei eleitoral, tá certo? Mas é isso aí, internauta, agora 13 horas e 24 minutos, lembrando que estamos ao vivo para todo o planeta, através da TV JAP, hoje dia 3 de agosto de 2016, quarta-feira. E assim que acabar aqui o programa, depois de 4 minutinhos, o programa volta a ficar rodando aí ao vivo e você fica à vontade, tá ok? Lembrando que amanhã, a partir das 11 horas e 30 minutos, estarei aqui ao vivo, se Deus quiser, levando informações fresquinhas para vocês aí de Conchal e região, e de novo aí com a brincadeira A Forca, valendo R$50, tá ok? Quem faturou ontem e hoje, a Vitória, a brincadeira, hein, Vitória? Você aqui, ó, você tá louca para meter a mão no meu bolso, né? Mas é isso aí, Denais, vamos sair por aqui? Agradecer você mais uma vez, e como eu digo todos os dias, vamos lá, Denais, coloca na 3, é a rede de comunicação sempre exclusivamente apenas com quem? É lógico, né? Com você.